agradecidos, felizes e na confiança de que estamos amparados, guiados pelo seu amor através dos seus mensageiros. Assim, Senhor, nós pedimos que nos acompanhe nesse estudo para que sejamos fortalecidos dos nossos propósitos do bem e assim possamos compartilhar com todos aqueles que nos são ligados as bênçãos de luz, de paz, de amor, de conhecimento que recebemos. Que assim seja. E Tá certinho, Peti, pode começar. pode? Tá. Minha gente, esta imagem é a imagem de Jesus conforme aconteceu há muitos anos atrás, há 2000 anos mais ou menos. Nós vemos a expressão daquela época, porque quando Jesus aparecia, o povo todo era atraído pelo seu magnetismo, pelaquela aura de amor, de alegria, de felicidade que ele espalhava à volta dele. E assim, onde ele ia, a multidão ia atrás. E sabe lá se nós também não estávamos lá junto com ele. Porque hoje que nós estamos estudando e participando da doutrina espírita, nós sabemos que Jesus é o nosso mestre, nosso guia. E é muito interessante porque agora nós vamos começar, neste ano, o estudo do Evangelho de Jesus. E ele diz uma expressão muito interessante a respeito dele mesmo. Ele se declara o Filho do Homem. Então, em Marcos, nós temos ali aquela declaração de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, nós vamos entender hoje, vamos refletir sobre essa frase de Jesus. Então, por que Jesus se declara Filho do Homem? Nós não achamos que Jesus é Filho de Deus? Várias religiões acreditam que Jesus é Filho único de Deus, que Jesus é um Filho único, especial de Deus. Ele é um Filho especial de Deus, exatamente como nós. Nós também somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus. Agora, ele, na verdade, é especial. Especial por quê? Porque o Livro dos Espíritos esclarece. Na questão 115, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, nós vamos ver o que os espíritos disseram a Kardec e Kardec escreveu para nós. Deus criou todos os espíritos. Então, assim como ele criou Jesus, o espírito que conhecemos com o nome de Jesus, nós também somos criados todos da mesma forma. Porque Deus é justo, é poderoso, é todo amor, é sabedoria. Então, não
faz diferença entre os filhos. Ele criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, simples. Vamos dizer, sem complexidade. A energia do espírito é uma chama, é um pontinho de luz. É ignorante, ou seja, sem saber. E deu a cada um determinada missão. A missão que Deus determina para cada um é a oportunidade da reencarnação. Então, desde simples e ignorante, ou seja, nós, de uma faísquinha de luz, sim, porque Deus, conforme diz a doutrina espírita, é uma energia, uma inteligência, a gente nem sabe o que é, mas Deus tem como uma expressão, digamos, visível para nós, de luz, de energia, de claridade. Então, nós somos aquela faísquinha de luz que através das eras, das encarnações, nós vamos desenvolvendo o nosso saber, o nosso conhecimento e a nossa natureza divina, que é expandir a nossa luz, que é exatamente para chegar à perfeição. Então, desenvolvendo a nossa luz, nós nos aproximamos de Deus, da natureza divina, e nós também ficamos mais sábios. Porque a doutrina espírita já diz mesmo que precisamos desenvolver o amor e a sabedoria. Então, aqui nós temos essa imagem e uma frase que é um conceito muito antigo. E este conceito até foi colocado no túmulo de Kardec, porque é uma expressão perfeita do que nós acreditamos. Então, nascer, renascer e renascer ainda e progredir sem cessar, essa é a lei. Então, nós vemos aqui a progressão da vida do espírito, podemos mal comparar com a progressão da vida de um homem, que de pequenininho, de bebê, vai crescendo, se tornando adulto, depois maduro, vai envelhecendo e até que um dia o físico morre. A carne, o que é físico, morre. E o espírito vai ao mundo espiritual. Então, quando ele vai para o mundo espiritual, quer dizer que, através dessas encarnações, vai se aperfeiçoando, aperfeiçoando, e vai chegar no momento em que chega uma perfeição tal que é denominado espírito puro. E o espírito puro é aquele espírito que, como disse Jesus, quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, quem vê Jesus compreende aqui no nosso nível de entendimento, no nosso nível evolutivo, como é que Deus é. Então, os espíritos puros, quando alcançam a perfeição, não estão mais sujeitos à reencarnação. São os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Questão 113 do Livro dos Espíritos. Então, aqui nós temos uma imagem que vemos Jesus e os espíritos que são subordinados a ele para realizar a vontade do Pai, ou seja, a vontade do Pai são as leis divinas, imutáveis, perfeitas e eternas. Kardec perguntou aos espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles responderam: Jesus. Então, aqui, eu fiz questão de colocar esta cor rosada no que seria
a figura de um espírito para nós? Porque na questão 88 do Livro dos Espíritos, eles dizem a Kardec que o espírito não tem forma, o espírito em si é uma luz. E quanto mais evoluído, ele brilha mais e chega a ter uma cor de rubi. Então, para mim, esta é a cor de rubi, que seria a cor que poderia ser dos espíritos superiores. Emmanuel, em A Caminho da Luz, em 1939, esse livro é antigo, né? Diz que Jesus é a luz do princípio. Das suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade. Então, nós vemos aqui que Jesus recebeu do Pai Eterno a missão de cuidar deste planeta. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel conta como Jesus, com os seus assistentes, criaram, planejaram e desenvolveram a constituição do globo. É muito interessante. E quem tiver a oportunidade de ler esse livro é muito, conta com muitos detalhes, a criação da Terra, a criação dos animais, como foi acontecendo a evolução do nosso planeta. E vocês viram aqui que o nosso planeta é abençoado, cuidado por Jesus, que é um Cristo. Cristo é o nome que se dá àquele espírito que chegou a uma perfeição tal que é um representante de Deus, como disse lá na frente, ministro de Deus. E quando nós vemos essa imagem, nós sabemos que é o coração de Jesus, magnânimo, que é a fonte da vida, que é a luz do princípio. Ou seja, o bem sempre vence. O bem é a realidade da vida. O mal é a ignorância do bem. O mal Kardec chegou a perguntar aos espíritos superiores. Então, nós precisamos passar pela fieira do mal? Este é um caminho normal do espírito? E os espíritos superiores responderam: não. O mal é a ignorância do bem. O mal, quando se apresenta, acaba sendo um instrumento para o bem ser realizado. Então, Emmanuel, quando comenta sobre os Cristos, fala que Jesus, através do seu livre-arbítrio, procurou sempre o caminho do bem. Então, ele chegou mais depressa a ser espírito perfeito, puro. Espírito perfeito só Deus, mas espírito puro, na sua qualidade de criatura. Então, nós vemos aqui a Terra pulsando como se fosse um coração vivo. Porque, na verdade, Nós todos, todo o nosso coração, toda a nossa vibração, faz a Terra pulsar. E é muito importante que cada um faça a sua parte, procurando cada vez mais se dedicar ao bem, sustentar uma vibração do bem, da paz, da alegria, da fé, para que essa vibração possa suplantar a vibração dos espíritos que ainda ignoram o bem. Nós vemos que hoje em dia, com a pandemia, com notícias de conflitos em várias partes do nosso planeta,
Nós precisamos, nós que temos esse conhecimento, não precisamos, não. Temos o dever de estar sempre vibrando para o bem, de estar sempre vibrando paz. E como é que nós vamos vibrar paz, bem, amor, alegria, bondade? Procurando sentir isso dentro do nosso coração e na convivência com as pessoas à nossa volta, as pessoas que vemos e aquelas que nós não vemos, nós vibrarmos, pensarmos, sentirmos um melhor sentimento que temos dentro de nós, para que possamos juntar com os sentimentos das outras pessoas que estão nesse nível e fortalecer, e que, de onde estiver Jesus, ele veja a terra, um coração pulsando em amor, em paz, em alegria. Jesus diz: eu vim para servir. Se ele diz que veio para servir, o que é servir quando Jesus fala? Qual é o sentido, o conceito de servir? Ele veio para fazer o bem, para ensinar, para dar exemplo de como podemos viver de acordo com as leis divinas. Nós temos a declaração de Jesus no próprio Evangelho segundo o Espiritismo: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento, ou seja, eu vim mostrar que é possível, com atenção, com cuidado, com amor, vigilância e oração, conseguir cumprir a lei divina. Então é isso que Jesus veio fazer, servir de exemplo para nós. E ele diz: eu sou o bom pastor. Minha gente, o bom pastor é uma figura maravilhosa. Porque vamos pensar o que é um pastor. Pastor é aquela pessoa que se dedica totalmente, dia e noite, inverno e verão, a cuidar das ovelhas que estão sob o seu comando, sob o seu cuidado mesmo, sob a sua responsabilidade. As ovelhas, naquela época de Jesus, era uma coisa importantíssima na sociedade agrícola daquela época, e mesmo para as cidades. As ovelhas davam lã, davam leite e davam alimento também para os homens. Eram muito cuidadas, eram muito importantes para a economia. Então, o pastor que cuida das ovelhas, que passa com elas praticamente a sua vida, no inverno, no verão, no frio, no calor, e olha que naquela região da Palestina, o clima é incrível. De manhã um calor, à noite um frio. E cheio, naquela época, tinha até tigres, lobos naquela região. Então, era muito perigoso ser pastor. Tinha de estar atento às ovelhas, que vocês sabem como é que é, né? Aquelas ovelhinhas menorzinhas eram muito curiosas, elas gostavam de sair fora do rebanho, porque viam coisas assim interessantes, e escapuliam. E o pastor ia lá. Se elas estivessem sendo caçadas, se elas estivessem caindo naquelas íngremes montanhas, se elas estivessem em perigo, ele arriscava a vida para pegar as ovelhas, para salvar as ovelhas e trazê-las de novo para o rebanho. E as ovelhas, então, conheciam o pastor. Elas acabavam conhecendo a voz, os passos, o barulho do cajado. E elas, então, confiavam nele.
Há um lindo Salmo 22, 23, dependendo de qual livro de Salmos do Antigo Testamento, que é o Salmo do Bom Pastor, da autoria, teoricamente, de Davi. Então, o Salmo é lindo e mostra exatamente a confiança que as ovelhas têm no pastor. Então, Jesus diz que é o bom pastor. Ele diz também: eu vim dar a vida em resgate de muitos. Então, o que quer dizer dar a vida? Dar a vida não é no sentido de morrer na cruz. Não é no sentido de que Jesus morreu e o sangue que Jesus verteu tirou os pecados do mundo. Seria justo isso? Não. O que ele veio fazer? Dar a vida quer dizer dedicar a sua vida a exemplificar o que é ser um filho de Deus. Exemplo. Ele deu a vida porque ele passou a vida dele toda se dedicando a essa atividade. A atividade do esclarecimento, da cura, do afeto, do conselho. Isso é que é dar a vida. Nós já ouvimos muitas pessoas dizer: aquela senhora deu a vida pelos filhos. O que quer dizer? Ela suicidou-se? Não. Ela devotou a vida dela toda para educar os filhos, para cuidar dos filhos. Então, nós, quando entendemos esse dar a vida de Jesus, já sabemos que dar a vida quer dizer ocupar o seu tempo todo em benefício do outro. Ele disse, em resgate de muitos. Por que em resgate de muitos? Resgatar através do conhecimento, do afeto, da ação caridosa, bondosa, útil. Isso é resgatar. De muitos, ele não disse de todos. Por quê? Cada um é responsável pela sua vida. Jesus veio, deu exemplo. Muitos copiam o exemplo de Jesus, procuram fazer como Jesus, e outros não. Então, aqueles muitos que, com o exemplo de Jesus, procuram seguir o Mestre, está resgatado. Ou seja, ao longo das encarnações, os espíritos vão se aperfeiçoando, se purificando. Então, há aquele momento que nós agora estamos passando, que é desse mundo de expiação e provas. Nós estamos em transição para o mundo regenerado, onde vai ser muitíssimo mais fácil cumprir o exemplo de Jesus. Jesus continua dizendo em João: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Quer dizer que dar a vida, ele mostra que aqueles todos que estão à volta dele, Jesus considera amigos, porque estão abertos a receber o ensinamento, a receber de coração aberto tudo que Jesus falava, fazia. Então, Jesus disse: meus amigos, meus irmãos. Então, o maior amor é o que Jesus tem para com todos, aqui que são as ovelhas dele. Todos nós somos ovelhas de Jesus. E Jesus disse também que nenhuma ovelha que o meu Pai me deu se perderá. Então,
Ele está aqui através do Evangelho, através do bem, do amor e do exemplo que cada um de nós faz na nossa vida. Jesus está presente. E Jesus diz uma coisa muito interessante. Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também trabalho. E o que é trabalho? Trabalho quer dizer atividade. O trabalho de Jesus é difícil, hein, gente? O trabalho de Jesus, cuidar aqui deste planeta, é um trabalho complicado mesmo. Ao longo desses bilhões de anos, é um trabalho mesmo trabalhoso. O Pai trabalha, quer dizer, o Pai eterno, o Criador, está sempre em atividade. E nós todos estamos também sempre em atividade. Nós, encarnados, morremos, o nosso corpo morre, mas nosso espírito não. Nem quando dormimos, o nosso espírito dorme. Nosso espírito está sempre em atividade, porque a nossa natureza espiritual é natureza divina. Nós, espíritos, também estamos sempre trabalhando, ou seja, em atividade. E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é sermos bons. Sermos bons é trabalhar, é fazer o bem. Sermos bons. Fazer o bem a todos em todos os momentos. Quem hoje, nesses momentos, não puder sair de casa para auxiliar alguém pessoalmente, está em casa, vai ter muitas oportunidades de fazer outras coisas. Por exemplo, nós aqui estamos fazendo reflexão para o nosso espírito imortal. Esses momentos de reflexão são momentos que estamos unidos entre nós, amigos, entre nós, amigos espirituais, a fortalecer o nosso espírito imortal. E quando nós temos essa compreensão, nós temos também um compromisso de vibrarmos o bem, sempre onde estivermos. Porque é muito importante estarmos sempre em vibrações do bem, da alegria, da fé, transmutando esses pensamentos de infortúnio, de doença, de tristeza, em pensamentos de esperança, de fé. Uma palavra, através do telefone, através de uma mensagem no WhatsApp. Gente, uma pessoa que vem entregar aqui uma encomenda, a compra do mercado, vamos envolver aquele irmão numa energia de paz, de alegria, de saúde, de fé, para que ele possa receber e também distribuindo. Nossos pensamentos, nossos sentimentos têm muito valor e são muito fortes, muito poderosos. Por quê? O bem é a finalidade do universo, é a finalidade da nossa vida. Então, vamos trabalhar fazendo o bem. E assim, encerramos aqui por hoje a nossa reflexão, recebendo essa bênção de Jesus, nosso mestre, nosso guia. Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, que o vosso amor penetre profundamente no nosso espírito, no nosso coração, para que possamos compartilhar com todos os nossos irmãos, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, seja materialmente, seja espiritualmente, para que o bem
a paz, a esperança, a luz e a fé estejam presentes na nossa terra, trazendo confiança aos espíritos, trazendo resignação, trazendo entusiasmo para o bem, dando ideias criativas para que possamos auxiliar cada vez melhor. E assim, juntamente com o mundo espiritual, criarmos aqui na Terra, desde já, tanto quanto possível, a partir dos nossos corações, o reino de Deus. Um reino de equilíbrio, de paz, de amor, de confiança e de fé no Pai Eterno, em Jesus. Assim, Senhor, nós pedimos e agradecemos a sua paz, hoje e sempre. Que assim seja.